Saudações, bem-vindos a mais um Os Planetas na Semana. E vai ser a semana de 20 a 26 de abril de 2020. Como nós vimos na semana passada, até o dia 19, o Sol, nesse dia, entrou no signo de Touro, o que enfatiza bastante o planeta Vênus, que está no signo de Gêmeos. Como eu já introduzi ali no dia 19, essa passagem de Vênus em Gêmeos, ela é muito interessante para atenuar um pouquinho mais as falas, né, o modo da gente se comunicar. Isso não significa que vão deixar de existir e deixar de acontecer momentos de bastante dificuldade entre pessoas com ideias diferentes, ideias divergentes. Isso não se elimina. No entanto, há uma capacidade maior de seduzir pela palavra, a utilizar a palavra como forma de apaziguamento e com seu poder unificador. Sem contar que com essa melhoria no intelecto, as pessoas também tendem a encontrar soluções um pouquinho melhores para as questões que são de ordem econômica, de ordem prática, na busca pela satisfação dos apetites, né? Os apetites, os prazeres, as necessidades físicas são coisas bem taurinas. E com a Vênus passando ali em Gêmeos, a gente pode incorrer em algumas variações, variedades, né? Uma modificação de rotinas, uma multiplicação de interesses. Esses prazeres que podem ser normalmente físicos passarão a ser majoritariamente intelectuais. Agora, a semana já começa um pouquinho mais difícil, já não está com tantos indicadores logo de cara favoráveis. Então vai ficar dia 20, 21, 22 e até dia 23, sobretudo dia 23 de abril, com várias tensões no ar, várias tensões sobre diversas instâncias, motivações e outras considerações. Me acompanhe aqui que eu vou mostrar dia a dia como é que as coisas vão acontecendo. Mas depois desse dia 23, começa a haver uma leve atenuação para depois novas confrontações. Não é nada que precise fazer as pessoas entrarem em pânico, mas precisa ter esses cuidados e aprender a contornar os problemas com os quais vamos ter que lidar. O dia 20 de abril já vem recheado de vários aspectos, a maioria deles tensos. São eles: o Sol em quadratura com Saturno, que é um aspecto que já vai começar a surtir efeito desde o dia 20 indo até o dia 23, como eu já falei, mas também ali ele já vai começar a ativar uma nuance difícil, uma quadratura com Urano, isso que vai durar até o fim do período que nós estamos analisando até o dia 26 e vai ultrapassá-la até a semana seguinte. No dia 20 a Lua também faz uma conjunção com Quirón. Vênus já estava desde a semana passada em um ótimo aspecto com Marte, que vai também durar até o fim do período. Porém, nesse dia 20 já vai iniciar a órbita de ativação do aspecto de Vênus em quadratura com Netuno, que é um aspecto bem difícil também. E o que implica tudo isso? Vamos por partes. Começa ali com a quadratura de Sol com Saturno e com a conjunção com Urano, como eu já mencionei, que é uma conjunção cheia de um mix de liberdade versus contingência. Liberdade pelo lado do Urano, ou pelo menos o clamor por esse impulso libertador, por grandes descobertas, por todo mundo assim fica mais ou menos sujeito a expressar grandes insights e grandes arroubos, né, de rebeldia ou de coisas que são contra as formas estabelecidas, às vezes caducas, né? Especialmente durante uma quadratura com o Saturno, que são essas contingências, que são essas obstruções, as dificuldades que a gente tem de manifestar tudo aquilo que nos é absolutamente autêntico. É talvez um dos dias mais difíceis do ponto de vista econômico, haja vista o fato de Urano estar em Touro, né? Olha aí o vídeo no nosso canal sobre Urano em Touro, que vai até 2026. Esse vídeo vai ser bastante explicativo para quem quiser aprofundamento nesse dado. Então, a conjunção do Sol com Urano e dentro dessa quadratura, que é bem difícil, é uma questão ali que pode envolver crises entre poderes estabelecidos, né, entre os próprios poderes estabelecidos entre si, a necessidade que se tem de uma vanguarda assumir essa vanguarda, essa dianteira e mostrar aquilo que tem, aquilo que veio, aquilo que pode fazer a diferença diante daquilo que é obstrução, diante daquilo que é temor, medo, né? Então há uma confrontação muito grande com aquilo que é
temor com aquilo que é atemorizante diante das expectativas sociais e aquilo que talvez precise ser feito. O perigo aqui é as pessoas ficarem rebeldes demais e não aceitarem explicações e obviedades, né, coisas que estão à nossa frente, diante do nosso nariz. Um dos problemas dessa quadratura é todo mundo se achar especialista em tudo, todo mundo achar que pode ter opinado em alguma coisa sem sequer ter estudado. Então, sem sequer ter estudado essa coisa. Então, muitas vezes, se acredita que alguém que esteja emitindo um determinado parecer técnico sobre algo não tenha tido aquele estudo. É bom procurar o currículo e aquilo que a pessoa estudou de fato, porque ela, de repente, pode realmente ter estudado aquilo, saber bem do que está falando, não é uma invencionice, não é um oportunismo. Isso é muito importante durante essa fase. E muito cuidado com o descrédito que se dá aos modelos científicos. É claro que a ciência, ela deve ser questionada, inclusive se você tiver bases para isso. Mas um questionamento puro e simples, ele é assim, uma rebeldia sem causa. Aspectos difíceis com Saturno normalmente exacerbam o medo, exacerbam o terror, e muitas vezes isso pode dar margem a uma reação de ódio, uma margem de reação de raiva, né, de contrariedade exagerada sobre alguma coisa. Mas tudo isso tem como base o temor, o medo da aniquilação, o medo do fracasso, da falta de recursos, da escassez. E principalmente o temor de não poder controlar alguma coisa. A gente até tem um mínimozinho de controle sobre determinadas coisas. Mas se a gente for pensar estoicamente, há coisas, a maioria delas, que a gente não pode simplesmente controlar. Então o que a gente tem que fazer? Eu não posso controlar isso, não posso controlar aquilo, mas isso aqui eu posso resolver. Resolve aquilo que é possível. Ficar entrando no conflito, se descabelar, entrar em crise de ansiedade para resolver uma coisa que você não tem a menor possibilidade de mexer, não adianta nada. Tá? Então, resolve aquilo que está mais ao seu alcance. É justamente toda a semana, não só o dia 20. O dia 20 é um gatilho, né? Mas é justamente uma semana muito boa para realmente tomar atitudes que façam a diferença e que não tentem ser destrutivas necessariamente. Né? Onde o Urano passa, ele carrega tudo que nem um rodo. Né? Então, nesse período ali, não adianta tomar atitudes radicais, tem que tomar atitudes pragmáticas para resolver aquilo que é possível. A Lua, nesse dia, também vai estar em Áries, já vai estar fazendo uma conjunção com o Quirón, que dentro desse simbolismo que o Quirón carrega consigo, as áreas de saúde, de ensino e sobretudo ainda de aprendizado autodidata, de um certo empirismo, vão vir acompanhados. Essa passagem ali da Lua em Quirón é muito boa para a gente colocar a mão na massa, descobrir as coisas por si próprio, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não se ferir com situações reconhecidamente arriscadas, mas é uma grande oportunidade, mesmo diante dessas possibilidades meio difíceis, de ganhar muito conhecimento, de ganhar muita ponderação e um desenvolvimento desses aspectos mais compassivos. Talvez seja uma das datas mais importantes para a área de saúde, para a área das pessoas que vão atuar, como eu disse, não só na saúde, mas não só na saúde física, mas também na saúde mental, psicológica, em todos os sentidos. E com a Lua passando em Áries, então, é a hora de tomar iniciativa para levar essas situações, essas necessidades e impulsos a cabo. Nesse dia, Vênus ainda está fazendo uma quadratura com Netuno, como eu já disse. Também é um dia complicadinho para quem está criando mundos e fundos, ilusões espetaculares sobre afetos, sobre algum investimento. Não sai fazendo investimentos muito espetaculares durante essa semana. Se já em épocas comuns, sem pandemia, sem crise econômica, sem nada, isso já é uma temeridade, agora então é preciso repensar 4, 5, 6 vezes o que tiver em mente para fazer em termos de investimentos. Isso também vale para quem está pensando em fazer alguma trazer alguma questão difícil, amorosa à tona dentro de um relacionamento. Normalmente, numa fase como essa, são trazidas à tona as mágoas, as coisas que têm afetado um ou os dois
componente de uma relação, e isso pode gerar assim aquela sensação de que, puxa, eu estou me sentindo uma vítima, né, diante dessa situação aqui e não está bom, né? Então é uma hora em que é preciso haver recuo, é preciso ter essa compaixão, essa empatia com o outro, mas também não se deixar anular pelo outro. E aproveitando que isso está acontecendo junto com aquele ótimo aspecto de Vênus com Marte que já vinha sendo mencionado desde a semana passada. Ele está se prolongando, ele ainda é um fator muito bom para paquerar, para namorar, para estreitar laços, para desenvolver libido, né? Ampliar a sexualidade. Mas esse outro fator aí, que é Vênus quadratura em Netuno, costuma dar um certo enjoo, cansa um pouquinho algumas situações da relação. O cuidado aqui também é o cuidado com o que vai ser dito para o outro durante uma fase em que o outro expõe seus sentimentos, mesmo aqueles que parecem mais delirantes, né? Cuidado, então assim, não desdenha, não faça pouco, digere. Se achou esquisito, pede para digerir, pede um tempinho, porque isso melhora um bocado a relação. O dia 21 de abril, dentro dessa carreirinha de 3, 4 dias mais complicados, ele é o melhorzinho. Ele tem vários aspectos interessantes. São eles: a Lua em conjunção com Mercúrio em Áries, em sextil com Marte em Aquário e também em sextil com Vênus em Gêmeos. É o melhor dia para se comunicar, trocar ideias, escrever pra caramba, disponibilizar pensamentos e raciocínios com pessoas de um grupo em quem você possa confiar e que você possa até atribuir uma confiança infantil, né, até nas pessoas nesse momento. Não esquece, a Lua está em Áries ainda, é um momento de ganhar confiança em si e nos demais, de convocar companheiros, pessoas com quem você pode dividir uma empreitada e um projeto nesse período, nesse dia, especialmente nesse dia. E ali você consegue ter não só aquelas pessoas que vão concordar muito mais facilmente com você, mas também aquelas que talvez até discordem, mas vão falar assim: não, vamos tentar chegar no meio termo, vamos fazer uma confluência, deixa eu complementar. Então todo mundo acaba crescendo junto. É um dia de muito desenvolvimento intelectual. Aproveite aí, se você puder tirar algumas horas do dia para ler um bom texto esclarecedor sobre algo que você considerava muita lacuna, né? Um buraco de conhecimento que você não tinha. Então você pode trazer aquilo ali nesse dia e pode assimilar com muito mais facilidade. Bom momento também para agendar alguma coisa, tanto para esse dia quanto a partir desse dia, para alguma coisa, alguma empreitada ousada, junto com amigos, junto com outras pessoas tão entusiasmadas e tão vanguardistas quanto você. É muito bom para sair da mesmice esse dia. E se tiver que delirar um pouquinho, delire. É o dia ótimo para fazer brainstorming, né, para jogar as ideias a esmo, e depois a gente peneira e acha a ideia mais coerente, mais lúcida, mais consistente. Mas nesse dia é o dia de você colocar as ideias no papel e compartilhar com as pessoas mais próximas e confiáveis. Já o dia 22 de abril, ele é marcado por um dos principais aspectos difíceis do período, que é a quadratura da Lua em trânsito com Júpiter e Plutão. A Lua nesse dia já vai entrar no signo de Touro, que vai ser a Lua nova. Poucas horas depois, a Lua nova vai ocorrer ali, vai encostar no Sol. Ela vai ativar aquela conjunção de Sol com Urano. Vamos traduzir esse astrologuês todo. Para começo de conversa, essa Lua em quadratura com Júpiter e Plutão, ela vai ativar aqueles medos daquilo que é invisível. Primeiro, as certezas absolutas, os exageros, que inclusive na semana passada eu mencionei bastante, mas as certezas absolutas quanto a alguma coisa meio paranoica, né? O Plutão, ele é um planeta que rege tanto atitudes coletivas quanto individuais meio paranoicas, né? Um medo daquilo que é invisível. Plutão, no seu simbolismo e na sua mitologia, ligado ao Hades, que é o deus grego dos infernos, ele está associado àquilo. O Hades, ele usa o capacete da invisibilidade para vir ao mundo da superfície. Ele representa, entre outras coisas, o vírus, né? Ele é uma representação do vírus. Até astronomicamente, ele é uma coisa caracterizada dessa forma. Ele é um planeta minúsculo, já foi considerado planeta anão, de tão pequeno
que ele é, e agora voltou a ser planeta, né? Os astrônomos já reconsideraram, mas ele é minúsculo e dentro do seu trânsito, dentro do seu simbolismo, cada vez que ele toca alguma coisa nunca mais volta a ser aquilo que era antes. Sempre há uma modificação irreversível, uma verdadeira metamorfose, né? O que o pessoal gosta de chamar de transformação, bem difícil, a maioria das vezes bem difícil, mas sem dúvida nenhuma uma evolução, né? Um processo de diferenciação muito grande daquilo que era antes. E quando a gente toca aquilo que é desconhecido e invisível, o inimigo que a gente não vê, aquela coisa que a gente só especula, dá margem a muitas paranoias, né? Então são as chamadas teorias da conspiração. Tá correndo aí milhares delas, né? Tem milhares delas, a gente já perde a conta, já cansei de receber aqui, volta e meia alguém manda um link de algum vídeo, de um texto, alguma coisa. Alguns são até bem interessantes, bem coerentes, mas a gente precisa ter uma análise muito fechada, muito bem feita. Isso demanda tempo para analisar aquilo ali tudo com calma e tirar algum denominador comum. Não dá para fazer uma análise correndo, isso é nada científico, isso aí não gera certeza nem segurança nenhuma quanto àquilo que a gente continua não vendo. E nessa quadratura da Lua com Plutão e com Júpiter, ela está no finzinho de Áries, né? Ela vai entrar ainda em Touro. A tendência é haver uma exacerbação dos sentidos e da forma de reagir, né? Como eu falei lá no começo, a gente reage ao medo e às tensões que esse medo provoca, muitas vezes com raiva, como uma forma de ultrapassar esse temor com a confrontação. Isso é um perigo, porque a gente vai perdendo a capacidade de raciocinar quando se depara com esse tipo de situação, né? Não chega a ser um pânico, mas é um medo que está o tempo todo subjacente. Parte disso tem uma relação direta com os trânsitos já mencionados de Saturno, quadratura com Urano. Parte disso é isso que eu mencionei, até dando exemplo mitológico aqui com Plutão. E Júpiter tocando Plutão, ainda dentro de uma conjunção que eles estão fazendo, ele é muito importante, porque tudo que Júpiter toca, ele amplia, né? Então ele amplia, inclusive, a capacidade extraordinária de investigação de todo mundo que tem algo forte de Plutão no mapa, e de investigação, de ultrapassagem daquilo que é óbvio, daquilo que é apenas visível à primeira vista, né? E então ele amplia tudo isso, mas ele também pode ampliar aquele outro estado que é paranoico. Então a gente tem que ter um discernimento muito importante ali. E assim que a Lua ficar nova, ela vai também desencadear várias outras coisas. Uma lua nova, vou repetir, nunca é demais, sempre é um processo de início, um desencadear de alguma ação, de algum processo que vai durar ali um mês inteiro. E ali em Touro, conjunção com Urano, esse desencadear é de sempre algo muito inovador, alguma coisa que quebre barreiras, alguma coisa que ultrapasse o que é conhecido e as expectativas lineares que as pessoas têm umas com as outras. Todas essas pressões, elas são difíceis, é verdade, mas elas podem gerar mecanismos de reação que, por um lado, podem ser bastante destrutivos, como eu já disse, por outro lado, também, em médio prazo, alguns dias depois, podem gerar algumas soluções em função da extrema necessidade. Algumas soluções econômicas, algumas soluções curtas, improvisadas, ou até de efeitos de curta duração, para que tanto a economia individual, né, aquela coisa bem de casa para casa, quanto a macroeconomia possa se reorganizar. Mas isso aí a gente não vai ver logo de cara aí nesse dia. Pode ter alguém anunciando uma possibilidade em termos econômicos, em termos sociais, e algumas possíveis descobertas, né? Porque toda vez que alguma coisa vai intensificar o contato com Urano ou com outro fator ligado aos saberes científicos e à ultrapassagem das coisas mais corriqueiras na vida, a gente pode ter algumas notícias bem interessantes que tirem a gente do lugar comum. E é no dia 23, que aliás é dia de São Jorge, estou até usando uma camisa aqui em homenagem ao Santo Guerreiro Ogum para as religiões afro-brasileiras. Inclusive eu estou usando essa camisa até para não só fazer homenagem usando
o ícone, mas também para lembrar que esse é o dia mais difícil, né, da semana. A Lua vai estar em aspectos bem complicados. Vai ser uma quadratura da Lua com o planeta Marte, que é o planeta que simbolicamente está associado ao deus Marte, né, de Roma, Áries na Grécia, todos os deuses guerreiros, inclusive essa simbologia mais religiosa de Ogum ou de São Jorge, são associáveis ao planeta Marte. E justamente nesse dia está tendo uma questão bastante difícil ali, com a agressividade, com a forma com a qual as pessoas levam a cabo as suas propostas, seus interesses individuais. Há uma exacerbação da individualidade, e a gente pode ter situações mais vezes noticiadas de violência ou de ações excessivamente individualistas, quando às vezes é preciso repensar o papel do outro dentro de uma necessidade para todos, né, para o coletivo. E essa questão meio contenciosa, né, isso vai atingir todo mundo no planeta inteiro, na Terra toda, e nos pontos em que são mais vulneráveis as pessoas a emitirem esses juízos tão diretos, meio assim, atira primeiro para perguntar depois. Essas coisas, justamente nesses lugares, é que são os locais mais vulneráveis. E se você nesse dia tiver que passar por algum tipo de provocação, é justamente aí que você tem que fazer esse recuo, esse esforço, não entrar na contenda. O sábio não entra na contenda se isso for possível, ele não vai entrar na contenda à toa. E aí eu vou fazer uma citação do primeiro trechinho da conhecida oração de São Jorge. Vejam bem, e quem quiser depois é só procurar na internet, vai no Google e tem a oração de São Jorge em tudo quanto é lugar, é fácil de achar, é bem bonita. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. O resto, assim, a oração um pouquinho maior, o resto eu vou deixar para vocês seguirem. Quem é devoto, quem gosta, é só fazer ali a sua meditação nesse dia, que talvez valha a pena, pode te dar uma força moral muito grande. Isso é uma das características marciais. Só que nesse mesmo dia, Mercúrio está em quadratura com Plutão. Ele fica ali, já começa nesse dia, essa órbita de dificuldades, né, com Plutão, e vai também até o fim desse período que nós estamos analisando. Esse é o aspecto da fala destrutiva, do pensamento destrutivo e até autodestrutivo. As pessoas ficam tão focadas nos próprios pensamentos, nas próprias convicções, ficam tão teimosas e radicalmente contra qualquer coisa que contrarie isso, né, que podem sentir aquilo ali até como uma ameaça, e com isso podem ser bastante cruéis na hora de responder alguma coisa. Se você está sentindo nesse dia um impulso para reagir da maneira mais violenta possível, desqualificadora, destruidora, quer destruir com a fala, quer arrumar provas, você me paga, fulano de tal, você vai se ferrar, né? Parece até aquela coisa de novela mexicana, bem dramática, né? Tipo o vilão de história em quadrinhos, você não perde por esperar, acabarei com você, né? Vai criar uma onda de pensamento obsessivo que não leva a nada, só a problemas piores uns dos outros. Também não ajuda absolutamente nada achar que tudo é catástrofe, que tudo é impossível, que tudo vai ser um horror. Como, por exemplo, vou fazer isso aqui porque senão a pessoa vai me tomar, vou cuidado com aquilo ali porque aquilo ali é um canalha. E esses são pensamentos que, tudo bem, tem gente até que tem isso no mapa de nascimento, mas com o tempo ela aprendeu a domar, ela não vai ficar pensando assim paranoicamente a vida inteira, uma vez ou outra, como todo mundo faria. Mas nesse momento, isso pode gerar complicações desnecessárias e excessivas. Em termos mundanos e mundiais, algumas das notícias mais difíceis podem estar sendo dadas justamente nessa fase aí, nesse dia, 23, chegando 24, 25, são as notícias mais difíceis, porque é justamente quando o Mercúrio vai chegar mais próximo possível do grau exato dessa quadratura. O dia 24, ele é um dia mais suave, um pouquinho mais suave, ele ainda está sob esses aspectos mais difíceis,
que se prolongam no tempo, porém ele tem um alívio ali, tem um bálsamo ali no meio. A Lua desse dia está fazendo um bom aspecto, um sextil com Netuno, embora também esteja fazendo ali, começando a fazer uma quadratura, um aspecto difícil com Marte, também vai fazer um ótimo aspecto com aquela conjunção Júpiter-Plutão, que vai ser o trígono com Júpiter e Plutão. A Lua quadratura com Marte é o aspecto Pato Donald, né, que as pessoas se irritam por coisinhas absolutamente idiotas, não tem necessidade de se irritar com aquela coisa. São aquelas situações repetitivas que já deram o que tinha que dar e às vezes a pessoa quer dar um baixo, só que ela exagera na hora de reagir emocionalmente. Então é assim, toma um cuidado, vai se ocupar de outra coisa, sai da sala, né? Tá dentro de casa, tá preso dentro de casa, sai da sala, toma um banho, faz alguma coisa, beber uma água, tá no escritório, né? Ou então num lugar público em que você tenha que trabalhar, procura se afastar também, e é uma maneira de você não explodir por pequeníssimas coisas. De qualquer jeito, isso aí é plenamente atenuado, porque o bom aspecto de Lua com Netuno expande a capacidade da gente entender o outro, se colocar no lugar do outro, ter uma necessidade caritativa de ajudar, e assim, legítima também, de fazer alguma coisa para melhorar a condição de desvantagem de terceiros. E isso pode ser potencializado pelo bom aspecto que a Lua também vai fazer ali com Júpiter e com Plutão. Algumas ações verdadeiramente humanitárias podem, né, ter grandes repercussões ali, algumas podem ter início, outras que já tiveram seu início anteriormente, podem ter uma bela repercussão justamente nesse dia. Como tudo isso está acontecendo com a Lua em um signo de terra, que é Touro, né? Plutão e Júpiter também em terra, em Capricórnio, e isso pode ser muito interessante para reorganizar as finanças, fazer um bom planejamento financeiro para agora e para alguns meses à frente. É a hora em que você tem que se organizar, ver o que vai sobrar, o que não vai, o que precisa investir, quais são as ações mais apropriadas para ter algum retorno, mesmo diante dessa crise, mesmo diante da pandemia e dos problemas econômicos decorrentes. O dia 25 de abril tem o Mercúrio em quadratura com Júpiter, que também é um aspecto assim, é o exagero na fala, é a fala sem ter qualquer forma de comprovação de alguma coisa, e ainda assim a pessoa fala como se tivesse uma certeza, né, tivesse comprovado aquilo, porque algum ícone, né, pode ser um popstar, pode ser a Madonna, o Michael Jackson, alguém famosíssimo falando, então a pessoa acha que aquilo ali é a grande verdade. Pode ser também o Zezinho das Couves ali na esquina, falando uma grande coisa assim, boba pra caramba, bem boba, e todo mundo tomando aquilo como verdade. Então tem que ter um critério que não é brincadeira durante uma fase como essa, porque a gente tende a propagar tudo. Isso é outro dos dias bastante sujeito, bastante vulnerável às fake news. Num dia como esse, não sai compartilhando as coisas sem critério, gente. Vai dar problema, vocês podem desencadear uma coisa meio sem volta numa brincadeira dessa. Fake news nunca é bom compartilhar de jeito nenhum, né? Então, se vamos supor, tem uma notícia que foi dada 10 anos atrás, aí você traz de volta, vai parecer que o negócio foi feito agora, e as pessoas estão meio sem critério, nesse dia especialmente. Está todo mundo sem critério há muitos dias já, mas nesse dia pode ser enfaticamente mais intenso. Sob um outro ponto de vista, a gente fica com tantas ideias, é uma profusão tão grande de interesses, de coisas que chamam a nossa atenção, que a gente fica perdido, confuso e não consegue levar nada a cabo. A gente ouve, fala, conversa, entende, se informa, mas aquilo ali não serve para coisa nenhuma. Então isso é um cuidado para ver se, de repente, às vezes é até divertido você saber alguma coisa inútil só para rir, mas ficar o tempo todo, e se isso aí for disseminado como coisa séria, causa problema sim. Especialmente porque a Lua nesse dia já vai estar no signo de Gêmeos, ou seja, o intelecto, a vontade de comunicar, a necessidade de absorver informação está assim aceleradíssima. A gente tende a ficar um pouquinho mais interessado em todas as coisas, não necessariamente em minúcias, mas em muitos assuntos ao mesmo tempo. Então esse cuidado vai precisar ser tomado, porque vai ser um tal de você dizer um negócio aqui, depois ter que desdizer, né? Então é bom ter esse critério aí um pouquinho mais
fortalecido. E esse critério não vai ser tão difícil assim de obter. A Lua está fazendo também bons aspectos nesse dia. Um sextil com Quirón e um trígono com Saturno, o que vai dar ali uma característica mais até professoral. Muita gente que tem justamente essa índole mais acadêmica, né, mais respeitável em todas as instâncias, o sujeito pode até ser muito quadradão na hora de falar alguma coisa, não é o sujeito vanguardista, cheio de grandes ideias inovadoras, mas são formas confiáveis de manifestar-se. Aliás, se você estiver produzindo alguma coisa que você já faz com os pés amarrados e as mãos amarradas, mas sabe fazer muito bem mesmo assim, é a hora de colocar aquilo à disposição, porque as pessoas vão confiar em você. É o momento de ganhar confiança através de algo muito sólido, alguma coisa que não precisa provocar solavanco em ninguém. Aliás, é um ótimo período para começar a pensar em fazer cursos online. O sextil com Quirón leva a gente a ter bons contatos aí com os gurus, os expoentes de alguma área que a gente escolha para aprender, para estudar e para seguir, né? Bons aspectos como trígono com Saturno costumam dar dinheiro quando a gente está fazendo esforços, não necessariamente investimentos de risco, isso aí não, mas esforços bem pensados em coisas seguras, né? Em coisas que a gente sabe fazer, ou então coisas que são reconhecidamente sólidas. E enfim, o dia 26, que é o dia exato da conjunção Sol-Urano, é o dia assim vamos contestar o establishment, o status quo, os modelos pré-estabelecidos. Vamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, vamos pensar livremente, vamos ter uma capacidade de troca muito grande em rede, né, entre as pessoas que têm pensamento afinado, mas que não são só pensamentos de vamos ser religiosos, vamos ser fofinhos uns com os outros, mas o pensamento racional, aquela coisa de trazer algo que seja plausível e que ultrapasse as limitações às quais nós estamos sujeitos. Agora ou sempre, né, conjunção com Urano, o Urano é o planeta que vai ultrapassar limitações. Nesse dia, a Lua faz uma conjunção com Vênus, uma quadratura com Netuno e um trígono com Marte. Esse é um dia, enfim, que a gente tem que reconhecer a nossa capacidade de levar as coisas a cabo, de ter confiança, embelezar o lar, embelezar a si mesmo, fazer alguma coisa como exercícios, né, para manter a saúde em ordem. Aliás, exercício todo dia, se possível, especialmente para quem está se vendo na condição de isolamento, né, de retiro, de quarentena. E nessa brincadeira aí, esse bom aspecto, Lua-Vênus é um ótimo aspecto, Lua-Trígono-Marte é um ótimo aspecto também, é uma disposição para fazer alguma coisa a mais, para sair da inércia e ao mesmo tempo ter prazeres, de se deixar ter prazeres. É a hora que a gente tem que deixar, inclusive, os outros fazerem favores para nós, né? Só o tempo todo a gente fazer esforço para aliviar sofrimento alheio. E esse conselho, inclusive, vale especialmente para a quadratura da Lua com o Netuno, porque é a hora que está todo mundo disposto a se auto-sacrificar e se fazer ou se colocar na condição de vítima. Muito cuidado com isso aí. Tem que considerar muito claramente quais são as suas reais possibilidades de se doar, de contribuir, e as reais possibilidades de você também fazer algo exclusivo para si mesmo, né? Também tem que se paparicar de vez em quando. Essa quadratura ela também pode dar ali algumas diferenças de opinião entre pessoas que estão estudando, seja em meio acadêmico, seja em meio não acadêmico, né? O ensino médio, fundamental e médio. Então tem que ter ali um cuidado especial com essas diferenças de opinião durante esse dia, mas de qualquer jeito a capacidade de conciliação está realmente muito boa. E quanto mais as pessoas convergirem para ideias afins que indistintamente ajudem os demais, né, não importa se está para cima, para baixo, para o centro, direita, esquerda, etc., que indistintamente ajudem, não importa quem está vociferando de lá ou de cá, é a hora boa para você tentar levar a cabo e cooptar pessoas com o mesmo nível de idealismo para levar a cabo. Muito bem, gente, é isso aí, a semana está analisada, vamos aguardar
a próxima semana e que a gente continue com força e esperança para ultrapassar esses obstáculos, essas dificuldades. Sempre mantenha em mente a ideia de que colaborar, né, de ser cooperativo é muito mais interessante do que entrar na confrontação, porque essa aí, diante do que a gente está vivendo, aliás, em nenhuma situação é bacana, imagina agora, tá? Então, e pensa isso. Se você gostou do vídeo, clica aqui no botãozinho de se inscrever, ajuda o canal, é importante para o canal que você participe. Clica também no sininho para você receber as notificações das novidades que chegam no canal. Vai ter muita coisa boa ainda, tem gente que eu convidei para vir para cá, que vocês vão ficar de boca aberta com a nossa conversa, são várias conversas. E outra coisa, se você quer aprender astrologia, se aprofundar um pouquinho mais, ganhar mais autonomia na sua leitura de mundo, faz um curso aqui conosco na Escola Carlos Holanda Astrologia. O endereço está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, gente. Grande abraço, um beijo, até semana que vem.